Um pastor assembleiano. Pastor Gustavo Prado, para os irmãos entenderem só como é que são as coisas. A gente se conheceu no seminário, né, Gustavo? A gente é meio contemporâneo do seminário, lá em 1999, 97, 98. Não sei, né? E detalhe, eu vim descobrir depois que ele é parente da minha esposa. A gente se conheceu e aí a gente foi se conhecendo, fomos adquirindo intimidade. E aí a gente descobriu que ele é parente, esse parente mesmo, assim, da família da minha esposa, né? Então ficou tudo em casa, né? E ele também conhece muito um pastor que a gente conhece em comum, que é o pastor? Geral. O geral está na vida dele e está na nossa também, né? Então aí ficamos mais ligados ainda, né? Então o Gustavo é uma bênção, Deus tem usado ele ali na Assembleia de Deus Missões. Tinha um cargo lá naquela igreja grandona lá, né, brilhante ali, na sede, mas hoje está mais pastoreando, né? E também dá curso de neurolinguística, isso, se eu errar, inteligência emocional, enfim, tudo isso aí, que Deus tem capacitado ele. Então vamos orar por ele, né? Ele está aqui hoje meio xadrez, né? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesse clima de festa, de alegria, de descontração, mas também, ó Deus, com aquele sentimento de unção, ó Deus, de seriedade, de temor na tua presença. Queremos, meu Pai, colocar diante do Senhor agora a vida do Gustavo, meu Pai, que o Senhor tenha, ó Deus, usado de várias maneiras para abençoar as pessoas, as vidas que o Senhor, ó Deus, tem colocado diante dele. Obrigado porque a gente já se conhece há um bom tempo, meu Pai. Tivemos a oportunidade de estarmos caminhando juntos ali na formação, ó Deus, em relação ao chamado. E hoje ele está aqui para ser o porta-voz do Senhor. Abençoa ele, a esposa dele, sua casa, sua família, sua filha, meu Pai, as suas filhas. Deus, coloca diante do Senhor toda a família do teu servo. Peço que o Senhor use ele com autoridade nessa manhã, trazendo ao nosso coração o que o Senhor colocou no coração dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Ah não, aqui é Batista, né? Graça e paz. E adaptá-las. Aqui meu pastor é o Galdinei. Lá na Assembleia é o Elias, mas aqui é o Galdinei. Então eu lembrei que ele, na hora que chegou aqui, ele falou graça e paz, irmãos. Então tem que seguir o padrão do pastor. Para mim é alegria, primeira vez também ministrar aqui. Estou feliz. Porque ele só me enfia nos matos, né? Toda vez que ele me põe para trabalhar, ele manda eu ir para uma chácara. E tá bom também. Ele falou do Geraldo. O Geraldo, eu estava na igreja há 4 anos. E um dia, Daniela, minha esposa, a gente estava começando a namorar, me ligou e falou assim: você não quer vir para Campo Grande? Vai ter um pastor aqui pregando esse fim de semana e eu queria que você viesse para esse culto. Eu falei: tá bom. Coloquei um substituto para dar aula, porque eu dava aula na época. Coloquei um substituto e vim para Campo Grande, esses dias atrás, em 96. 13 de agosto de 96. E por incrível que pareça, pastor Jonathan, eu aceitei Jesus de verdade numa igreja batista. Olha que deu. O pessoal fica zoando os batistas, né? Sim, principalmente assembleano, né? Aí, ó. E aí eu aceitei Jesus através da vida do pastor Geraldo, lá na igreja batista do Jaci.
E foi muito interessante, porque vocês conhecem o Geraldo e sabem como que ele trabalha. E isso que eu estou falando aqui faz parte do que eu vou ministrar hoje. E naquele dia eu estava sentado lá onde está aquele irmão de verde, que é o guitarrista. E a igreja lá é maior, bem espaçosa. Tinha gente na janela, tinha gente nas portas, para fora. Tudo. E o Geraldo, trabalhando daquele jeito que ele trabalha, eu ficava olhando e falava assim, isso aí é tudo tratado. Ele trata com as pessoas, ele chama o nome, aí ele fala um número lá, o cara fala que é o CPF dele. É todo esquema isso aí, só pode. E aí eu falei para a Daniela, ela falou, amor, eu falei, estou falando, garanto para você. E aí ele me chamou. Ele falou, você é jovem aí no fundo. Inclusive eu estava assim, que eu era cowboyzão, então eu andava com as roupas desse padrão, assim, só que a calça era mais justa, o sapato era bota, e o cinto era umas fivelonas, assim. Só não estava de chapéu aquele dia. E ele falou, você mesmo, jovem, de camisa listrada de azul e branca. Eu levantei, chucro, criado em Guialopes da Laguna, na fazenda. Falei, você está falando comigo? Ele falou, você mesmo, vem aqui. E eu saí do banco e vim. Eu falei, eu vou acabar com ele, eu vou desmentir ele. Eu vou mostrar quem é esse safado. E se ele está brincando comigo, ele vai se lascar. Ele me parou na frente da igreja com o dedo no meu nariz e falou tudo que eu estava pensando lá no banco. Aí eu desmontei. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque naquele dia eu tive um encontro verdadeiro com aquele que transforma as nossas vidas. Amém. 4 anos dentro da igreja, aprontando tudo e mais um pouco. E muitas vezes nós nem estamos assim. Às vezes até estamos tentando viver uma vida de santidade. Mas todos os dias nós precisamos de um novo encontro com Ele. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Quem diria, né? Eu entrei no seminário Batista e essa semana eu ainda estava olhando umas fotos do seminário, achei uma foto que nós fizemos uma apresentação de roupa de sumo sacerdote, tudo, imagina só. Gaudilei era novinho, não tinha barriga, o cabelo dele era preto. Gênesis 32, versículo 24. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E ele disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Amém? Amém. Queridos,
Se nós formos parar para meditar nessa palavra, Deus falou para mim há muitos dias atrás. Qual é a diferença de Jacó e de Israel? Quantas vezes você é Jacó e quantas vezes você é Israel? E eu chorei. Porque muitas vezes, se você não conhece essa história, eu te indico a conhecer, mas se todos aqui são ovelha do pastor Galdinei, eu tenho certeza que você conhece. Quantas vezes nós nos pegamos agindo, ou falando, ou fazendo, tendo atitudes que Israel não teria, mas Jacó teria. Jacó tem o significado de usurpador. E aí você pode estar pensando, mas eu não usurpo, eu não tiro nada de ninguém, eu não engano meu irmão. Porque se nós formos analisar, Jacó, quando pede a primogenitura do irmão, ele oferece um prato de lentilhas. O que vale mais, um prato de lentilhas ou a primogenitura? Muitas vezes nós oferecemos um prato de lentilha para nossa casa, quando nós damos a eles muito menos daquilo que eles merecem. Muitas vezes nós oferecemos um prato de lentilha para o nosso irmão. E não é sobre primogenitura, é sobre aquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós saímos da vantagem diante de situações porque nos consideramos espertos, estrategistas. Então não é só sobre um prato de lentilha, é sobre a forma que nós decidimos viver. Nós oferecemos um prato de lentilha quando eu estou no meu trabalho e eu não faço diferença na vida das pessoas que estão ali ao meu lado. Eu ofereço um prato de lentilha quando eu não dou valor naquilo que Deus colocou na minha mão. Eu estou sempre oferecendo um prato de lentilha, a troco de algo muito maior, a troco de algo que tem um valor exponencial comparado ao prato que eu ofereço. Isso eu estou falando de coisas naturais, coisas comuns que nós fazemos todos os dias. Mas se nós pegarmos e levarmos isso para o reino, aí eu não estou oferecendo nem um prato de lentilha. Quando eu olho e paro para pensar o tempo que eu tenho tirado para andar na presença de Deus, o quanto eu tenho me dedicado a conhecer dele e viver dele, eu não tenho oferecido nem um prato de lentilha. E eu tenho sido muito mais Jacó do que Israel. Eu sempre brinco que as minhas ministrações, apesar de eu estar assembleando, ela nunca é uma ministração que vai fazer você dar glória a Deus e rodopiar e fazer aviãozinho e nada disso. Ainda que seja uma igreja batista. Vocês gostam, né? Então, mas por quê? Porque você não tem como oferecer para as pessoas aquilo que você não tem. E o que eu tenho para oferecer para vocês é sempre um olhar de que eu preciso melhorar, de que eu preciso ir além, que não dá para eu ser a mesma pessoa sempre. Eu preciso sempre buscar melhorar. E isso é algo que Deus colocou no meu coração e é uma luta constante, diária,
comigo mesmo. Porque todos os dias eu preciso estar melhor diante do Senhor. Não dá para eu continuar sendo o Gustavo do dia 13 de agosto de 1996. Até gostaria sim. Muitas vezes eu oro a Deus e falo: Deus, me faz voltar a ser aquele menino. Aquele menino que muitas vezes acreditava em tudo. Aquele menino que muitas vezes olhava a tua palavra e uma vírgula era uma frase. Mas que precisava amadurecer. E como é bom o primeiro amor. Como é bom o primeiro amor. Eu me lembro, na época, eu passava em média 8 horas por dia, ou orando ou lendo a palavra. Tem dia que eu consigo atingir 8 minutos. E é uma verdade. E tem dia que a gente nem abre a palavra. Como nós estamos vivendo? Que tipo de cristão nós estamos sendo todos os dias? O padrão Jacó ou o padrão Israel? Mas eu tenho algo para te dizer. Ainda que muitas vezes você olhe para dentro de você e se sinta um Jacó, existe um Israel aí dentro. Amém. Existe um Israel escolhido, separado, preparado, em preparação. Existe. Jacó, diante das circunstâncias, diante das atitudes, diante de tudo que ele fez, Jacó passa um tempo correndo, fugindo. Deus deixou de abençoar ele? Não. Porque quando ele se apresenta ao irmão, ele manda muitos presentes, muito ouro, muita prata, muito tudo daquilo que as pessoas desejavam naquele tempo. Deus não deixou de abençoar ele. Deus não vai deixar de nos abençoar porque nós somos uns crentes às vezes medíocres. Não. Porque nós nos tornamos filhos. E o filho, ainda que o filho seja porcaria, o pai continua amando, protegendo, guardando e muitas vezes abençoando. Mas Jacó precisava mais do que ser filho. Jacó precisava ser transformado. Deus abençoou. E quantas vezes nós vivemos uma vida mais ou menos? Porque não queremos mexer aonde dói, aonde precisa de mudança, aonde precisa de transformação. Nós não queremos mexer nas feridas, nós não queremos mexer naquilo que vai sangrar. Mas nós não fomos chamados para continuar sendo o que nós éramos, porque senão não precisávamos ser chamados. E essa luta que Jacó aqui tem com um homem, a Bíblia diz aqui um homem, e que nós sabemos que é uma luta, pelo menos é o que eu sempre ouvi, e confesso a vocês que nunca parei para estudar quem era esse homem, porque não fazia diferença, né? E muitos pregadores dizem: Jacó lutou com um anjo. Nessa tradução diz um homem. Quantas vezes nós estamos lutando com este homem? Quantas vezes eu e você estamos lutando com este homem? Este homem chamado eu. Eu lutando com o meu eu, você lutando com o seu eu. Quantas coisas você deseja ardentemente que Deus faça um reboliço tão grande, transforme coisas de dentro de você e de dentro de mim. Quantos dias nós lutamos para Deus fazer de nós homens e mulheres diferentes, melhores.
É uma luta constante, é uma luta todos os dias, porque todos os dias tem um banquete apresentado diante de nós, para nós escolhermos o que é errado, para nós escolhermos o que desagrada a Deus. E às vezes, muitas vezes nós pensamos que o errado é você, para um homem ou para uma mulher, é ir lá e adulterar, porque por incrível que pareça, muitas pessoas colocam o adultério como algo, como um pecado enorme dentro da igreja, e às vezes pior é você falar mal do seu irmão, é mentir. Não tem diferença. Então eu não luto contra um adultério, eu luto contra coisas que aparentemente são pequenas. Jacó, muitos pregadores dizem que Jacó roubou a primogenitura do irmão. Não roubou a primogenitura do irmão em partes, ele roubou a bênção. A primogenitura não. A primogenitura ele foi porcaria e negociou porque sabia que o irmão precisava de alguma coisa. Quantas vezes nós somos porcarias? Porque nós não roubamos. Nós negociamos de uma forma que alguém vai ser prejudicado, mas eu vou ganhar. Qual é o tipo de vida que nós temos vivido diante do Senhor? Como nós temos escolhido viver diante do Senhor? Nós temos pensado sobre o dia que nós vamos nos apresentar diante dele e ele vai falar assim: Galdilei, vem aqui, deixa eu ver suas mãos. Muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Nós pensamos sobre o que nós vamos viver aqui, e aqui é nada. Aqui é nada. Pastor Jonathan, quantos anos teu pai viveu nessa terra? 89. 89 anos. E hoje, ele não tem mais prazo, ele é eterno. Amém. Amém, glória a Deus. E nós estamos preocupados com 89 anos que nós vamos viver aqui. Como nós somos medíocres. Quando na verdade, nós nem somos daqui. Quando eu era pequeno, eu acreditava em extraterrestres. Principalmente em 85, quando lançaram o ET. Quem lembrar é porque era distribuído. Uau, foi o máximo você sentar para assistir o ET. E foi lançado na noite de Natal. Todo mundo parou para ouvir o ET. Ei, nós somos ET. E eu que não sabia. Se eu soubesse naquela época, eu falava: eu também sou ET. Não tem só ele. Porque nós não somos daqui. Nós somos de outro mundo, de outra terra. E nós estamos preocupados com as coisas daqui. Nós estamos preocupados com o que nós temos, com o que nós vamos comer, com o que é importante, é lógico, nós estamos aqui. Fica sem comer para você ver. Tem uma turma aqui que não consegue nem meio período, que terá um jejum no dia inteiro. Mas será que nós deveríamos... Sabe como que nós deveríamos viver? Nós deveríamos viver como alguém que precisa fazer algo aqui, que precisa cumprir algo aqui, mas que não é daqui. E o cumprir algo aqui é sobre para onde eu vou, e não sobre aqui. Se o arrebatamento fosse agora, o que você iria apresentar diante do Senhor? Coisas terrenas ou coisas eternas? Você seria um Jacó diante dele ou você seria Israel?
sobre isso que nós precisamos viver. Nós estamos num tempo que não dá mais para nós vivermos porque eu quero assim ou porque eu quero assado. O que o Senhor quer de mim? Mas muitas vezes escolhemos viver só as nossas vontades, as nossas prioridades e aquilo que nos convém. Jacó fez isso por um tempo. E um dia ele precisou ter um encontro para entender que ele precisava ser transformado. O nome naquele tempo significava quem você era. Hoje você põe Enzo porque é bonito, né? Eu dei Itro porque bateu a cabeça na parede. Aí você está olhando e falando, como assim? Então, eu dei Itro é o meu primeiro nome. Eu não sei o que minha mãe e meu pai pensavam, mas tudo bem. E ainda bem que salvaram com o Gustavo depois. Mas hoje a gente escolhe o nome porque achou bonito, porque viu na TV. Né? Mas naquele tempo não, o teu nome era de acordo com quem você era. E é por isso que Deus muitas vezes trocou o nome de homens na Bíblia. Porque Ele falou, você vai deixar de ser, agora você será. E Jacó nós conhecemos como usurpador. Só que Israel muda tudo. Israel transforma tudo. E aí passa a ter um novo sentido. Qual é o sentido que nós temos dado para a nossa vida? E eu falo que a maior mediocridade de um cristão é ele receber a graça, ter o direito da salvação, poder garantir o céu pela eternidade e achar que ele tem o dever de chegar sozinho. Quantas pessoas, vocês, e eu quero acreditar que aqui todo mundo não é Jacó, é Israel. Quantas pessoas você já ganhou para chegar com você no céu? E muitas vezes sem abrir a boca. Porque Billy Graham diz que apresente o Evangelho o tempo todo e, se necessário, fale dele. O que Billy Graham está dizendo? Ei, deixa de ser Jacó, passa a ser Israel. E apresente o Evangelho através daquilo que você vive e não daquilo que você fala. As pessoas que olham para nós, elas veem um cristão, elas veem diferença dos outros. E aí talvez você pode falar assim, mas você é melhor que os outros? Pelo menos eu pretendo e tento ser melhor no olhar daquele que me sonda o tempo todo. Você vai errar? Vai. Você vai falhar? Vai. E quando eu ganho alguém para Jesus, eu sempre costumo dizer para ele, não se preocupe e não fique de olho em mim, para você não se decepcionar, porque um dia eu vou te decepcionar. Pastor, como assim? Não tem como. Tem sim. Porque um dia alguém vai vir pedindo uma ajuda para você, esperando um sim para alguma coisa, e você vai dizer não. E aquele não pode decepcioná-la. Não significa que estivesse errado ou não. Mas é que ela esperava um sim. E você vai... Ela talvez vai se decepcionar com você. Todas as vezes que eu ganho alguém para Cristo, e eu falo que eu estou assembleando porque eu tenho que olhar para o meu ministério e às vezes o meu ministério é falho também em algumas coisas. Até um tempo atrás a minha igreja não tinha departamento de família para trabalhar com casais, essas coisas. E todas as vezes que eu ganhava um casal para Jesus, eu levava para uma outra igreja, para um outro ministério, e está tudo bem. Eu não estou preocupado com a placa da minha igreja, eu estou preocupado com o que nós vamos ter lá em cima. E elas estarem na minha igreja naquele momento
momento não era viável. Então vai para um lugar onde alguém vai tratar e vai cuidar daquela necessidade que eles tinham. E está tudo bem, é sobre reino. É um assembleano pregando num púlpito de batista. Como que nós estamos vivendo? Hoje é um dia para nós refletirmos. O que nós queremos realmente em Deus? É nos reunirmos numa comunidade para fazer um social? Ok. Está tudo bem. Não tem problema. Eu passei 4 anos nos reunindo e fazendo um social. Tem gente que passa uns 15, 20. Mas um dia Deus tem um encontro com ele. E glória a Deus por isso. Alguns conhecem um pouco da minha história. Eu tenho uma filha de 26 anos, que há 5 ela não vai à igreja nenhuma. E até o ano passado ela não queria nem conversa com o pastor. Não pelo que eu vivia, mas pelo que ela já viu. E ela chegou um dia para mim e falou: pai, eu não quero mais ir na igreja. Vocês têm noção do que é você ouvir do seu filho? Você que foi separado para viver isso, ouvir do seu filho que ele não quer mais isso. E eu chorei muito. E fui para onde? Para os pés do homem que eu podia lutar a respeito disso. E um dia Deus olhou para mim e falou: vou te responder. E me disse claramente: eu tenho uma promessa para você. Que você e a sua casa me serviriam. Eu falei: tá, mas a minha filha não está lá, servindo comigo. E Deus disse assim para mim: tá tudo bem. Eu não estou falando desse tempo, eu estou falando de eternidade. E aí a gente consegue entender aquilo que Deus faz. Eu falei: tá, Deus, mas e aí? Ele falou: ainda que seja no último suspiro, ela é minha. Porque eu posso fazer isso. Na hora, eu visualizei e vi Cristo e os 2 indivíduos que estavam sendo crucificados ali. É verdade, Deus. Não é sobre esse tempo, é sobre a eternidade. E eu creio na tua promessa. O ano passado, a Gabriela, ela tem uma agência de comunicação, foi convidada para fazer toda a parte de comunicação da marcha. E conheceu alguns homens de Deus. E se apaixonou por eles. Ela não congrega com eles, mas ela sai para tomar café com eles, com a família deles. Ela tem conhecido outras mesas que tem feito diferença na vida dela. Ela tem conhecido alguns de Israel, mas ela não está livre de conhecer Jacós. Ninguém está livre do Jacós. Mas nós temos a escolha de sermos ou não Jacós, ou Israel. E a semana passada semana retrasada, eu fui congregar na igreja de um desses pastores que ela passou a admirar bastante. Mas não a chamei. Eu não sei se eu fiz de propósito. Peguei e fui. Quando nós chegamos, ela falou: vocês demoraram hoje, porque lá na nossa igreja o culto é às 18. E lá nos Menonitas é às 19. Nós chegamos, era 10 e pouco. Nossa, eu fiz a janta, fiquei esperando vocês. Aí a minha mulher falou para ela: não, é que nós fomos lá no pastor Valinho hoje. Mas por que vocês não me avisaram? Eu falei: eu tinha que avisar você que a gente ia lá. Ela falou: não, porque lá eu ia com vocês.
Queridos, nós precisamos parar, olhar para dentro de nós e sermos verdadeiros conosco mesmo. Quais Jacós eu preciso remover de mim? Porque ninguém, a não ser Deus, nos conhece como nós mesmos. No que eu preciso mudar? No que eu preciso ser diferente? No que eu preciso realmente transformar em mim para eu representar Cristo? Para eu deixar de ser Jacó? Porque muitas vezes eu faço coisas que ninguém viu, só o pai. Jacó fez isso, chegou lá com um pelo por cima da pele, o pai cheirou, o cheiro, como disse, como agora está na moda, né? Como que é que fala? Sabor. Sabor Saul. Esaú, né? Cheirou assim e falou: o cheiro é de Esaú. Pegou, falou: a pele é de Esaú, mas a voz parece de Jacó. Quantas vezes algumas coisas dentro de nós tem sabor Israel, mas é Jacó? E só eu sei. Tem coisas que estão dentro de mim que só eu posso olhar e selecionar. O que serve e o que não serve. O problema é que muitas vezes mexer onde não serve dói, machuca, fere. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de usar esse exemplo porque talvez te leva a conseguir enxergar melhor o que eu quero trazer para você. As meninas, tem alguém que fez a unha aí? Tem esse negócio também, né, pastor? Desculpa. Que fez a unha aí e mordeu com o alicate e ficou machucadinho? Tem uma das meninas? Os 4? O esposo, eu sei que ele é bondoso, é carinhoso, mas dá uma olhadinha onde que estava machucado. Aí você pega o seu dedo e aperta onde está machucado. Não, eu estou pedindo para você apertar, aperta. Até ela falar para parar. Aí ela nem encostou, ela já falou: para. Aí está com sangue. Você tem cicatriz? Tem aí uma cicatriz fácil, assim, no braço, na mão, alguma coisa? Acontece? Aí o esposo, aperta a cicatriz dela, por favor. Dói? Não? Por quê? Então, mas por que você deixa as feridas abertas, quando elas poderiam estar cicatrizadas? Por que você deixa as feridas serem mais importantes que as cicatrizes? Por que você não vai lá e mexe na ferida, ao ponto dela cicatrizar e não doer mais? Mas você prefere ficar com as feridas. As feridas que Jacó causa. As feridas da alma. As feridas que não vão te levar para o lugar que você precisa ir. As feridas que não transformam. As feridas que não te fazem ser diferentes. As feridas que não te fazem ser melhores. Mas não. Elas são tão feridas que elas vão te tornando pior, ao invés de cicatrizar e te tornar melhor. São coisas que nós precisamos resolver, mas nós queremos empurrar para baixo do tapete.
São transformações que precisam acontecer dentro de nós, mas nós preferimos olhar para onde aparentemente está bonito, para onde está feio não. Nós mentimos para nós mesmos, nós enganamos nós mesmos e achamos que está tudo bem. Eu posso continuar servindo a Deus assim, está bom. Como que nós vamos transformar as vidas de quem está ao nosso redor se nós não estamos querendo transformar nem a nossa mesma? Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando nós vamos ficar carregando os nossos jeitinhos? Até quando nós vamos ficar empurrando com a barriga? Como se nada disso fosse importante? Até quando nós vamos escolher, muitas vezes, ter que estar fora da presença, porque estar na presença é mostrar quem eu sou. Precisamos rever. Precisamos olhar para dentro de nós, ver o tipo de cristão que nós estamos sendo ou queremos ser. E todo dia nós vamos lutar. Todo dia. Quem aqui nasceu em berço cristão? Eu tenho dó de quem nasceu em berço cristão. Eu dou graças a Deus de não ter nascido em berço cristão. Ter me convertido só aos 20. Sabe por quê? Porque muita gente que nasceu em berço cristão está lá fora. Porque um dia falou, mas aqui parece que é chato, parece que lá é legal, eu vou lá. Aí ele não volta porque lá é uma porcaria. Ele não volta porque é uma ferida que ele gerou e ele não quer mexer. E aí ele fica com vergonha de voltar para cá, de vir aqui para esse ambiente de novo. Eu dou graças a Deus que eu vivi 20 anos fora. Porque todas as vezes que eu dou um passo, eu falo, opa, esse passo está errado, é para cá. Eu tenho condições de olhar para trás e olhar e ver quem eu era. E entender que quem eu era não é uma opção. E que eu preciso corrigir. Porque hoje, eu estou indo aqui, se eu der um passinho aqui, ó, parece que é pouco, desviando dessa linha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui é pouco. Mas se eu continuar caminhando nessa mesma direção, lá no fim, eu vou estar distante do lugar que eu deveria estar. Não se engane, porque às vezes só uma pele de cordeiro ou um cheiro pode parecer pouco. E amanhã você tem que estar apresentando ouro, prata, presentes e tudo mais para não morrer. E aí tem que ser ferido na coxa para ser transformado. Não é isso que nós queremos. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos ser transformados todo dia. Todo dia é uma luta para continuar crente. Ou é só eu que tenho isso? Nossa, essa igreja aqui é outro nível. Rapaz. Ah, glória a Deus. Tem um pastor. Ufa. Eu achei que era só eu que lutava todo dia para continuar crente. Fácil é lá no mundo. Aqui é luta todo dia. É luta todo dia com aquela gostosona que passa na sua frente. Aí tem uns caras que falam assim, deixa minha mulher ouvir. É luta. É luta com aquele cara que fala assim, ó, vamos fazer assim, a gente faz aqui, e aí você ganha mais aqui, porque daí a gente faz assim. Opa! Não, troca essa peça aqui, põe aquela outra mesmo, e entrega desse jeito, deixa assim. É luta todo dia. É todo dia uma luta nova. Para quê? Para a gente continuar crente.
Aí às vezes eu fico pensando, eu falei, Jesus, um dia eu falei para Deus, por que o Senhor não deixou eu desviado aí? Lá, perdido, lá desde quando eu nasci, e não me ganhou na hora de subir. Mas o Senhor fez isso com o ladrão, e ele lá, ó, viveu do jeito dele, uhul! Aí chegou na hora e falou, cala a boca, cara, o cara é o cara, fica na sua aí, falou pro outro. Ele falou, ainda hoje, estarás comigo. Eu falei, aí. Mas aí depois eu me arrependi. Falei, tá bom, Deus. Quantas pessoas você vai levar com você? Por quem você é. Não pelo que você falou, mas por quem você é. Por quem você vive. Quantas pessoas vão herdar o céu por causa de você? E aí eu falei, não, tá certo, beleza, fechou o assunto, não preciso me responder mais nada, tá tudo bem. Só que tem gente que vai passar uma vida inteira dentro da igreja e que quase não vai servir para nada, vai ser salvo no último suspiro. E tem uns que nem salvam, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. E não é a pregação de hoje. Tem uns que nem salvam. Pastor, então não é melhor ir para o mundo? Vai lá. Tem um negócio legal te esperando. Vai. Nós não temos essa opção mais. Uma vez que você sentou nessa cadeira e você decidiu ficar aqui, você não tem mais opção de abrir mão. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, então vai lá no teu livre-arbítrio, você vai ver o que vai acontecer. Nós não temos mais essa opção. Ou nós nos tornamos Israel, ou nós nos tornamos Israel. Jacó não é mais uma opção para nós. Jacó não é mais uma possibilidade. Acabou. E se você trazia até hoje algumas coisas que estavam relacionadas ao Jacó que existia dentro de você, acabou. Sabe por quê? Porque hoje até um preço vai ser cobrado na tua mão, porque você entendeu isso. E não dá mais para carregar coisas de Jacó. Não dá mais para viver como Jacó. E todos, não se enganem, todos nós temos algumas coisas de Jacó para deixar para trás. Todos nós. Pastor, eu não tenho. Jesus, leva essa pessoa agora, porque ela é impecável. Leva logo, não dá tempo de ela juntar alguma coisa ruim. Recolhe ela de uma vez. E é sobre isso que eu quero que você saia daqui pensando. Pastor, eu sou casado e ando vendo umas mulheres aí na rua e eu fico doidão. Mas não fiz nada, pastor, mas eu tenho uma hora ou outra. Vai lá, conversa com o teu pastor. Pastor, ó, estou precisando agora. O que você fez? Eu fico imaginando já o pastor quando eu digo, cara, o que você fez? Não, eu não fiz, pastor, mas está uma luta. Deixa de ser hipócrita. Vai lá e confessa para o teu pastor. Pede ajuda, pede socorro para a tua pastora. A Bíblia fala sobre nós confessarmos as nossas transgressões uns aos outros. Confessa para quem você pode confiar. Para que você possa ser transformado, para que você possa ver. Ai, mas o dia que o pastor vai pensar de mim. Então, hipócrita, aí você continua vivendo igual Jacó. Como que você quer viver? De que jeito você quer chegar no céu? Não dá. Todo dia nós precisamos ser transformados. Todo dia Deus tem que fazer um trabalho sobrenatural para manter a gente ali, ó, de pé. Porque se fosse por nós mesmos, a gente está tudo lascado.
Eu vou subir por aqui para não perder para o câmera não perder o caminho. E é sobre isso, queridos, que não sou eu que queria falar, o Senhor queria falar conosco, porque eu venho remoendo essa palavra faz dias. Eu sou Jacó ou eu sou Israel? E aí eu venho me perguntando, e aí eu encontrei alguns Jacós dentro de mim, e fui lá com um pastor amigo meu, falei: pastor, é o seguinte, cara, assim, minha cabeça é a minha. Ele me abraçou, eu falei: eu estou com você. Vocês não têm noção como é libertador. E eu fui numa pessoa, conversei assim do nada, a gente estava conversando, e aí eu entrei num assunto que me incomodava de mim mesmo. Eu falei com um pastor, eu falei com dois, no terceiro, sumiu. E esse segundo que falou comigo, falou assim: você já falou isso para alguém que te incomoda assim? Eu falei: sim. Falei para um. Ele falou: fala para mais um, que você confia. Eu falei: 3? Ele falou: fala. O primeiro mudou? Eu falei: mudou. Ele falou: o segundo? Eu falei: não, melhorei, eu já estou melhor mesmo. Ele falou: fala só para mais um. Irmão, vocês não têm noção. É libertador. E às vezes são coisas simples, mas que nos incomodam de um tanto. Agora bem, amém? Amém. O que ia sair um glória a Deus, aleluia no meio, eu já sabia que não ia não. Eu já acostumei. Mas um amém eu acho que salva tudo. É sobre isso. E aí, se você pegar só para Efésios 5, 14 é o tema. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará luz. Se você está dormindo, eu te convido a acordar, abrir os seus olhos, olhar para dentro de você e se permitir ser transformado. Bora? Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Mas só você que precisa ser transformado em alguma coisa, tá? Quem não precisa, nem precisa sair do lugar, fica tranquilo. E vira aqui para frente. Deixa eu ir para frente também. Porque vai que Deus ainda me dá um chacoalhão aqui, né? Eu costumo dizer o seguinte, queridos: a palavra, ela vem primeiro do púlpito. Eu estava ali ministrando e me sondando, porque Deus já fez um chacoalhão em mim desde o dia que eu recebi esse texto: Jacó, Israel, quem você é? E eu falei: meu Deus. E aí Deus veio moendo. E eu falo que quando Deus dá a palavra para a gente, Ele moe mais a gente do que os outros. Coloca diante do Senhor, sonda lá dentro de você. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que o Senhor me mostrou que já vem lutando com isso. Tem pessoas aqui que vem lutando com Deus, como Jacó.
porque quer a bênção, mas parece que as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo. E ela consegue olhar para dentro dela e enxergar algumas coisas que ela precisa mudar, mas ela luta, ela reluta, ela chora, ela grita, ela esperneia. E parece que as coisas não saem. Sabe por quê? Porque o homem natural, nós somos homens natural e muitas vezes, na verdade, nós somos espirituais, mas muitas vezes nos encontramos como homens naturais. Mas nós somos espirituais. E nós temos uma luta diária da nossa alma com o nosso espírito. Uma luta diária para sermos transformados, para Deus fazer algo novo em nós. Porque viver qualquer coisinha que seja, que a gente possa pensar que desagrade a Deus, nos leva a uma luta tão grande dentro de nós. Porque nós não queremos isso. Nós somos espirituais, nós não somos carnais. E aí nós lutamos e lutamos e lutamos e apresentamos diante do Senhor. E você não vai deixar de ser carnal, mas você continua sendo espiritual. Apresente talvez você não parou para olhar até agora esse momento, mas olha o que tem dentro de você. Talvez tenha desagradado ao Senhor. Coloca diante dele. Apresente a Ele. Talvez você fique incomodado porque você leu só uma vez a Bíblia no dia e fala: Deus, não é isso que eu quero, eu queria estar lendo 10 vezes ao dia. Parece uma coisa simples, está desagradando a Deus? Não, mas te incomoda porque você gostaria de estar um pouco mais na presença dEle. Talvez você não está tirando um tempinho de 1 minuto para entrar no seu quarto, fechar a porta e colocar a tua vida diante dele. 1 minuto. E tem dias que nós não fazemos mesmo. Mas ele anseia que nós estejamos na presença dele. Ele deseja isso. Ele anseia. Ele anseia pelo momento em que você vai lá e se prostra e fala: Pai, eu estou tirando esse tempo para o Senhor. Eu vou falar com o Senhor aqui 40 segundos, mas eu quero tirar esse tempo com o Senhor. Ele anseia por esses 40 segundos. Ele anseia por nos transformar. Ele anseia por nos abençoar. Ele anseia por nos fazer diferente. Ele anseia por nos dar força, poder, unção. Ele anseia por tudo isso. A única pessoa que nos impede de ter muitas destas coisas somos nós mesmos. Talvez a sua dor seja a mesma que eu tive lá atrás. Talvez eu sofri um abuso dos 9 aos 11 anos. Talvez você não conseguiu se libertar disso. É hora de deixar isso para trás. Talvez você ouviu alguma coisa que te feriu, que te machucou, e que talvez essas coisas não te permitem avançar. É hora de deixar para trás. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer novo. Deus quer mudar a sua história. Porque até aqui foi pesado, até aqui foi cansativo, até aqui foi muitas vezes estressante, até aqui muito não valeu a pena. Mas Ele quer fazer novo. Ele quer te levar para um novo nível, um nível que talvez você desconheça, até que deseje. Mas muitas vezes existe um questionamento dizendo assim: que vida? Qual o propósito disso tudo? Para que isso tudo? Para você chegar onde você chegou e entender que tudo para trás realmente não valeu nada, mas que tudo para frente pode valer muito. É tão bom quando a
possível ter vida e vida em abundância. Enquanto em tua presença, aos teus pés Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10. enquanto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero
seguinte: a gente trabalha com libertação, 70% da libertação da vida de uma pessoa depende dela. Os outros 30% de alguém que vai orar por ela ou de alguma pessoa que vai fazer alguma coisa externamente. Mas geralmente 70% depende da pessoa. Essa semana, o pessoal do Ministério de Louvor está aqui, eles viram trazer um casal ontem aqui, né? Eu não vou falar. A moça é filha de um pastor da região aqui, mas eu não vou falar quem é e nem o ministério que é. Mas eles estavam precisando de libertação em uma situação da vida deles. Mas só que dependia muito mais dela confessar pecados. Porque a gente fala, é filho de pastor, mas será que filho de pastor peca? Filho de pastor erra. Mas muitas vezes é cobrado demais, porque é filho de pastor. Tanto é que ela veio, ela não estava na igreja do pai dela. Eu tive que trazer ela aqui, para trabalhar aqui, né? Mas Deus falou assim que ela tinha que pedir perdão ao pai, que ela tinha que pedir perdão à mãe e confessar os seus pecados. Há um texto ali em Tiago 5, não sei se é 17, 18, que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A gente não dá atenção nesse versículo. Porque uma coisa, gente, quando a gente erra, é confessar diante de Deus. Confessar diante de Deus é moleza. Porque você está conversando diante de alguém que não vai te julgar, que não vai te acusar, que não vai te medir, que não é um errado que nem você muitas vezes. Mas você confessar o seu pecado para um outro ser humano, é ou não é difícil? Mas muitas vezes é isso que Deus quer. Porque Ele quer trazer uma cura que está exatamente baseada nessa palavra. E se você não confessar, a cura não vem. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fica aprisionada numa situação porque ela tem vergonha, tem medo. Mas é a Bíblia, é a palavra. Precisa ser confessado. Então, o que eu digo para você, se você está aqui nessa manhã, e foi falado, eu estou falando isso porque Deus falou isso através do pastor Gustavo, sobre confessar, sobre colocar para fora situações da nossa vida, com quem a gente entende que está pronto para ouvir e receber. E é claro, você tem que também saber quem está pronto para ouvir e para te ajudar, né? Não vai falando para todo mundo, né? Não vai lá no Rodrigão, né? E confessa o seu pecado lá. Aí toda a Record vai ver, né? Mas procura alguém que você sabe que é de Deus, que tem maturidade, e conversa com essa pessoa. A gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa se abrir, a gente precisa colocar para fora as nossas falhas, os nossos erros, porque senão a gente fica travado. Deus não quer você travado, Deus quer você livre. Livre, mas essa libertação vai acontecer de dentro para fora, né? Quem foi abençoado aqui nessa manhã? Eu vou falar isso para você, não é frase de efeito, vou falar porque é uma realidade. Você não vai sair daqui como você veio para cá. Você vai sair daqui melhor. Você vai sair daqui livre. Você vai sair daqui levando sobre a sua vida algo que você não trouxe, mas que Deus está te entregando para você levar. E aquilo que você trouxe de ruim, presta atenção, que você trouxe de ruim, você não vai levar de volta, porque o Senhor já tirou de sobre a sua vida. O Senhor levou sobre a sua vida, mas você vai levar aquilo que Deus está te entregando. E o que Deus está te entregando te transforma, te renova, te liberta. Pastor Eudeítrio Gustavo. É que eu não gosto de falar Eudeítrio, né? É o primeiro nome dele. Pastor Gustavo, Deus te usou poderosamente. E é aquilo que você falou, tem que ser aberto, sincero, né? Colocar para fora que a gente viveu e está vivendo com Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Não esqueça que nós temos almoço na igreja. Esse almoço, irmãos, ele surgiu de uma iniciativa ontem do irmão Adalto. Os irmãos sabem que o irmão Adalto gosta, né, dessas coisas. A palavra churrasco fala muito forte no coração desse irmão. E é claro, ele contagiou a gente. Aí ele já chegou, já me deu uma doação. Falou, pastor, aqui está a minha doação, minha parte. Vamos falar com mais irmãos aí. Então, o que eu quero
falar para você que pretende almoçar aqui na igreja, que vai ser muito bom, uma doação mínima, a gente está pedindo uma doação mínima de 10, 20 reais, que Deus colocar no teu coração, né, para a gente ajudar no custeio dessas despesas aí. Mas pode ter certeza, você não vai se arrepender de almoçar aqui não, vai ser bênção, né? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também esse momento, antes de encerrar, já que a gente está falando do povo que está lá trabalhando, vou pedir a minha esposa chamar lá o Adalto, a Cecília, a Margarete, né?